como eu dizer, de Menezes, essa casa de amor e de luz. Gostaria de saber se tem alguém aqui chegando à casa pela primeira vez. Pelo jeito aqui, ninguém levantou o braço, então somos todos já aprendizes aqui nessa casa. Hoje nós vamos ter a nossa palestra hoje vai ser feita pelo nosso irmão Paulo Roberto, não, José Roberto. Vou negócio errado aqui. Deixa eu ver. José Roberto, e o tema é Desprendimento dos Bens Terrenos. Eu vou fazer uma leitura, que é do livro de Emmanuel, nos preparando para assistirmos o estudo aqui do José Roberto, e depois eu faço a prece inicial. O nosso preparo será no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Entre o berço e o túmulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência, na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então vamos unir nosso coração e nossa mente e elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo esse Pai de amor e misericórdia, ao nosso Mestre do amor, Jesus, que nos ensinou tanto sobre essa prática do bem, que nos ensinou que o reino não era aqui na terra, que estávamos aqui de passagem, que o verdadeiro reino era no plano espiritual. Que possamos, nesse momento, fazer uma reflexão do estudo que o nosso irmão está nos trazendo e que ele possa ser intuído pelos espíritos de luz aqui presentes para passar o fruto do seu estudo. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos trazer a paz necessária para essa luz. Que assim seja.
seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente retorna nessa casa. Essa casa é cada vez mais bonita, né? Toda vez que a gente chega aqui, está sempre um pouquinho mais bonito, pelo carinho, o cuidado de vocês. Com todos de parabéns, né? Porque a casa realmente é muito bonita. E, como já foi dito, o tema de hoje é desprendimento dos bens terrenos. É o tema que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, pelo Espírito Lacordaire. Lacordaire, quando a gente faz uma pesquisa na internet, a gente descobre que foi um vigário francês, né, que pertencia à ordem dos pregadores dominicanos, pertencia a uma ordem de São Domingos. Ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo em 3 momentos, em 3 instruções dos Espíritos. Ele aparece no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, com o tema o bem e o mal sofrer. Aparece no capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espíritos, com o tema o orgulho e a humildade. E aparece nesse capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, com esse tema de desprendimento dos bens terrenos. Quando a gente pensa em desprendimento dos bens terrenos, a palavra que vem na nossa mente é o quê? Oi? É o desapego, não é isso? Desapegar. É fácil? É difícil, né? Desapegar das nossas coisas, né? Roupas, livros, né? A nossa casa. É muito difícil nos desapegar, né? Entes queridos, né? Muitas vezes a gente até os sufoca, né? Muitas das vezes a gente exagera no nosso amor, no nosso carinho. E às vezes também a gente fica preso e apegado a pensamentos negativos, pensamentos inferiores, presos no passado, na culpa, nas mágoas, nos ressentimentos. E a gente precisa trabalhar isso em nós, praticar esse desapego. Essa mensagem do Espírito Lacordaire, ela é uma das maiores do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai trazer uns pedacinhos para a gente ilustrar o tema, né? Ele tem um trecho que ele fala assim: o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Vou repetir. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Então, se é uma instrução dos espíritos, a gente parte do princípio que é um espírito mais adiantado. Kardec colocou nos tópicos das instruções. Instrução significa devemos seguir, né? A gente pega um manual de instrução, a gente deve seguir aquilo ali. Mais na frente ele fala assim: ó, nada pertence a vocês na terra, nem sequer o seu próprio corpo. A morte os livra dele, como de todos os bens materiais. E a gente viu aqui no preparo, chamando a atenção da gente exatamente entre o berço e o túmulo, né? Ou seja, durante a nossa existência no corpo, o que a gente deve buscar praticar, né? Desapegar das coisas, quanto é importante. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Ele não está dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos bens, né? Mas que a gente dê o devido valor a eles, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. E aí quando a gente continua essa sequência de leitura, ele vai chamando a atenção da gente do quanto isso vai nos impactar no momento do nosso desencarne. Porque e aí a gente vai e faz uso do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo
3 da segunda parte, que é o capítulo que fala do desencarne, né? Da volta do espírito à vida espiritual, né? Ele tem 3 itens lá: a alma após a morte, separação da alma do corpo e perturbação espiritual. São 3 perguntinhas, que vai da 163 a 165. Ele fala exatamente do estado que nós nos encontraremos ao desencarnarmos. Ele diz lá, Kardec coloca lá, que os espíritos colocaram para Kardec, que todos nós vamos passar por um período de perturbação. E esse período de perturbação ele vai variar muito de acordo com a nossa maneira de como nós nos comportamos enquanto encarnados, do quanto apegado às coisas materiais. Então, na questão 163, Kardec pergunta assim: ó, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Tem consciência? Ele vai dizer assim: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aí na 64 ele pergunta mais ou menos assim: esse período de perturbação é igual para todos? Ele vai dizer que não, vai depender muito da evolução espiritual de cada um. Na 165 ele faz um detalhe: o conhecimento do espiritismo ajuda no momento do desencarne? Aí ele fala que ajuda bastante, mas o que vale mesmo é o amor praticado. Não adianta ser espírita no cérebro e não ter amor no coração. Então, mais na frente você tem praticamente uma página falando sobre esse tema, Kardec explicando. E um parágrafozinho que foi puxado, ele diz assim: muito variável é o tempo que dura a perturbação que segue a morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Então, quanto mais apegado às coisas da matéria, maior dificuldade teremos no momento que passarmos para o mundo espiritual. Como foi dito aqui, onde é a verdadeira vida. Estamos aqui de passagem. Né? Então, a gente trouxe um trechinho de um livro chamado Instruções Psicofônicas. São mensagens que aconteciam em Pedro Leopoldo, num período que Chico Xavier recebia as mensagens. Seu grupo espírita gravava essas informações. E aí ele vai, esse que eu trouxe é o item 4, chamado No Intercâmbio. Ele fala que isso aconteceu em abril de 54. Essa mensagem foi passada pelo espírito mais elevado, né? E ele fala sobre a situação de alguns espíritos no plano espiritual. Então, só para a gente se situar dentro desse tema, como que é que muitos espíritos se encontram no plano espiritual. Também está cortado da mensagem inteira. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte. Vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Nos campos e cidades terrestres, a cada passo topamos com antigos dominadores do solo, os quais a morte não conseguiu afastar de suas fazendas. Magnatas de indústria que o túmulo não separou dos negócios materiais. E homens e mulheres em massa que, sem a veste do corpo, continuam agrilhoados aos prazeres e aos hábitos em que fisgaram a própria alma. Convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se, no egoísmo em que se deleitam, se
se insistirmos no socorro espiritual de que necessitam, vomitam impropérios e cospem blasfêmios. Então vocês veem o que os Espíritos estão trazendo para nós. O conhecimento do Espírito é fundamental. Kardec recebeu essa resposta lá na questão 165. Então a gente precisa colocar em prática esse conhecimento. Saber que quanto mais apegado, mais dificuldades teremos no plano espiritual. Tem uma outra passagem que me veio à memória, que está no livro No Mundo Maior, um livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier também. No livro Mundo Maior, eu não lembro exatamente o capítulo, não sei se é capítulo 18, ele fala tipo, acho que velha afeição, alguma coisa parecida, o título desse capítulo. E aí eles falam que André Luiz, com o seu instrutor, né, eles vão ao socorro de alguns espíritos que se encontram em regiões mais densas. O livro fala de cavernas, né? E chegando lá naquela região, eles falam que eles encontram uma assembleia de velhinhos, né? E esses velhinhos estavam ali, como se assim, totalmente alucinados. Eles pegavam o lodo do chão daquela região e diziam que aquilo era dinheiro, que aquilo era ouro, que aquilo era riqueza. Em função de que ainda continuavam presos à parte referente à usura, né? Ou seja, preso essa parte do dinheiro, né? Velha afeição, porque nesse capítulo André Luiz encontra o seu avô, né, que já estava desencarnado há muitos anos e que ainda estava. Você recordou? Estou lendo nessa parte. Ele se lembra do seu avô, né, que já estava ali desencarnado há bastante tempo, que inclusive foi a pessoa que bancou os estudos de medicina de André Luiz, né? Então ele encontra esse avô naquelas regiões ali, uma pessoa ainda muito avarenta. Então, gente, dentro dessa linha, a gente tem que lembrar de Jesus, né? O que Jesus nos disse? Tem uma passagem que Jesus fala exatamente sobre os tesouros da terra. Vocês se lembram dessa passagem? Está em Mateus capítulo 6. Jesus fala assim, são 3 parágrafozinhos, né? São 6 versículos, 19 a 24. Jesus fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, na primeira passagem, Jesus fala para a gente não ajuntar tesouros na terra. Depois ele fala que a gente deve juntar tesouros no céu, né? Que tesouros no céu Jesus está falando? Está falando de que a gente deve buscar construir aquilo que a gente vai levar para o plano espiritual. A gente sabe que a gente não vai levar nada de material, né? Recentemente passou até por mim uma dessas mensagens que chegam toda hora, né? A mensagem, acho que tinha a ver, porque eu estava pensando no tema, chega essas mensagens, né? A espiritualidade direciona. Falava assim: vocês já pararam para pensar o que vai estar nesse mundo daqui a um século? Em 2123, nenhum de nós estará aqui. Provavelmente nossos filhos também não estarão. Provavelmente nossos netos, que eles os têm, provavelmente também não estarão. As coisas materiais que temos hoje, nossa casa, nosso carro, provavelmente já estarão estragadas ou estarão de posse de outras pessoas que a gente nem conhece. Então, a gente tem que pensar nisso.
Que tudo aquilo que a gente não quer dizer que a gente tem que abrir mão das coisas que a gente buscou, tentou conquistar com tanto esforço, né? Não é isso. Mas como disse lá Claudete, a gente tem que dar o devido valor às coisas do mundo terreno. E muitas das vezes a gente não faz isso. E quando a gente estuda as obras espíritas, normalmente também, o que acontece com os espíritos quando eles são socorridos, levados para algum lugar, alguma colônia? O que normalmente os espíritos querem? Quer ver a família, não é isso, gente? Sempre quer ver a família, né? É o que a gente encontra mais nas obras espíritas, é isso. O espírito, depois de passar por algum período de perturbação, né? Depois de ele ser socorrido, depois de ele estar sendo levado para algum local muito bom, ele quer ver a família. Quem viu o nosso lar lembra lá da história de André Luiz, né? Queria ver a família. E normalmente o que a gente sabe? Que a vida anda, né? As coisas seguem. E aí provavelmente, quando a gente vai conseguir ter a oportunidade de retornar, provavelmente a gente talvez não encontre aquilo que a gente espera encontrar. Principalmente se a gente for muito apegado às nossas coisas. Então a gente precisa pensar nisso, para a gente poder trabalhar agora o menor tempo possível de perturbação quando estivermos no plano espiritual. Então, quando Jesus está falando isso, tem um livro que vale a pena ser estudado, é um livro chamado Evangelho dos Humildes. Né? É um livro que pega algumas passagens de Jesus e tenta trazer para o nosso dia a dia, dá um esclarecimento de algumas passagens, porque algumas passagens não são muito claras, né? Então, quando ele está falando ali de não termos, entesourar, né, os bens terrenos, né, não trabalharmos as riquezas terrenas, buscarmos trabalhar as riquezas espirituais, no caso, ele não está condenando os bens terrenos, nem a riqueza, nem o dinheiro, né? Porque ele sabe que o dinheiro é importante. O dinheiro é importante para o progresso material, né? Nos laboratórios desenvolvendo remédios, cuidando da saúde das pessoas. É importante, né? O progresso intelectual das pessoas, é super importante o dinheiro, você precisa dele para poder conquistar outras coisas. E o próprio progresso espiritual, porque a gente vai, através desses meios, a gente vai buscar, né, trabalhar no bem, ajudar o próximo, praticar a caridade. Né? Porque foi uma das coisas que Jesus falou. Jesus o tempo todo falava de simplicidade, humildade e caridade, contrários à ostentação, o orgulho e o egoísmo, que a gente precisa trabalhar bastante em nós. Então, quando ele fala de que a gente tem que conquistar os tesouros no céu, é trabalhar essas virtudes que a gente precisa ainda conquistar. Abrandar o ciúme, a inveja, o orgulho, isso, praticarmos a tolerância, a paciência, a caridade, ajudar o próximo. Porque Jesus só trouxe 2 mandamentos, né? Ele trocou os 10 mandamentos de Moisés por 2: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa lembrar disso. Quando ele está falando assim das riquezas espirituais, a gente tem que lembrar que no plano espiritual a gente vai passar por um período de desencarne, um período de perturbação. Todos nós vamos passar. Então, por isso que a gente precisa trabalhar o desapego, lembrar de conquistar essas riquezas espirituais, trabalhar em nós a bondade, né? Que é muito difícil, muitas das vezes a gente não é manso, não é pacífico. Lembra lá das bem-aventuranças? Está tudo escrito, não tem novidade nenhuma. O Espiritismo só trouxe isso que Jesus falou há 2000 anos atrás. E porque a gente. E o Espiritismo, Kardec, já vai para mais de 160 anos. E a gente ainda continua rateando. A gente está na casa espírita, pratica o Espiritismo. Muitas das vezes, nem sempre, né? O amor ao próximo. Então a gente precisa desenvolver exatamente isso, a caridade para com o próximo,
é o amor ao próximo, é o cuidar. E a caridade começa em casa, não é isso? Muitas das vezes a gente é no centro espírita, a gente é bonzinho, carinhoso, fraterno, fala baixinho em casa, mas às vezes a gente não tem tanta paciência. A gente precisa trabalhar isso. E uma coisa que a gente deve lembrar nas passagens de Jesus, lembra que Jesus fez um jejum muito grande? Não foi jejum de fechar a boca apenas. O jejum de Jesus era um jejum espiritual. Tanto é que ele venceu aquele demônio que estava tentando fazer com que ele mudasse os seus pensamentos e desejasse alimento, desejasse coisas materiais. E ele não aceitou. A gente tem que pensar no jejum espiritual, ele está exatamente em 3 situações. É o jejum dos pensamentos, aqueles pensamentos equivocados, que muitas vezes vêm na nossa cabeça. É o jejum das palavras desabonadoras. É o jejum contra a lei de Deus. Muitas das vezes, na nossa casa, se a gente não tiver o cuidado de manter o ambiente limpo, com certeza teremos ali perturbações muito grandes. Manter o ambiente limpo na nossa casa, a doutrina mostra para a gente que é através das orações. É o culto no lar, uma vez por semana, se tiver ruim, faz todo dia, não é isso? Porque a doutrina coloca que muitas das vezes, em casas onde ocorrem muitas discussões, muitos palavrões, muitas coisas lamentáveis, a casa fica impregnada de tipo um muco, escuro, que chamam de miagens. E que quando a gente faz o culto no lar, os espíritos benfeitores fazem uma faxina espiritual na nossa casa. Então a gente precisa lembrar dessas coisas e colocar em prática. Não adianta a gente ser bonzinho na casa espírita e em nosso lar a gente não ser. Porque no nosso lar é que é difícil. Porque ali está tudo aquilo que a gente... Não, é 8h30, né? Que é no nosso lar que eles sabem as nossas dificuldades, sabem onde a gente... O nosso calo dói. E é ali que eles colocam. Então a gente tem que estar atento. Dentro dessa linha do desapego, do qual a gente normalmente não pratica, a gente encarna e desencarna muitas vezes e não evolui. A gente encontra essa informação no livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Ele fala assim, nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco nas mesmas lutas, vezes inúmeras, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes em que nos comprazemos. Muitos, em intocável número, entramos na carne e dela saímos sem nos apercebermos do fenômeno, aferrado às vibrações mais primárias da vida. Todos sonhamos com os céus, sim. Raros, todavia, estamos construindo asas da evolução com os materiais da iluminação íntima, nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia, da caridade e do perdão. Verdadeiramente felizes são aqueles que perdoam, que cedem, que doam, doando-se também. Então a espiritualidade traz para a gente. Todos nós sabemos o que precisamos fazer. Não dá para dizer que não sabia. Não dá para chegar lá e dizer, eu não sabia, se eu souber. Não. A gente está ouvindo, a gente participa, a gente estuda,
E aqueles que não estão estudando têm que buscar o estudo. O Espiritismo é estudar. O Espiritismo não é fenômeno. Está lá no livro dos médios. O Espiritismo é o estudo. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala lá, espíritas. Primeiro ensinamento, amai-vos. Segundo ensinamento, instruí-vos. Então a gente tem que amar e tem que se instruir. Eu gosto muito de um livro assim com várias mensagens e tipo um livro autoajuda, né? É o livro Sinal Verde de André Luiz. Tem várias mensagens que motivam e fortificam, que traz para a gente a fé, a esperança de dias melhores. É um livro que vale a pena ler e estudar aquelas mensagens. Em alguns trechos, André fala assim: ame intensamente, trabalhe com ardor. O trabalho, gente, é tudo. Sem trabalho, não tem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Então, o trabalho é tudo. Se a gente não consegue, não está mais trabalhando de forma obrigatória, fazer um trabalho voluntário, participar das atividades do centro espírita é fundamental. Então ele fala, trabalhe com ardor, ore com fé. Jesus falava o quê? Vigiai e orai. Tão simples. Vigiar os nossos pensamentos, para que a gente não os transforme em palavras e em atos. Então a gente tem que orar, mas vigiar também. Fale com bondade. Tão difícil, né? A gente já se exalta, já fala alto, né? Fale com bondade. Não critique. Muitas das vezes a gente não critica, a gente já condena, né? A gente já extrapola, né? A gente precisa trabalhar mais uma vez Jesus. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, da mulher adúltera, que foi dita que naquela época só as mulheres eram adúlteras, os homens não eram. Então, quando lhe apresento, né, que a lei mosaica dizia que deveria ser apedrejado, e ele pregava o amor o tempo todo, amar ao próximo, amar a Deus, e ele sabendo que eles queriam praticar uma pegadinha com ele, né? Iam pegar aqueles fariseus, os doutores da lei, do qual ele vivia sempre brigando, batendo contra eles, chamando eles de hipócritas, porque eram como túmulos, caiados por fora e podres por dentro, que usavam a lei em benefício próprio. Ainda existe muito fariseu no dia de hoje. Tem muito fariseu usando o Evangelho no dia de hoje. E aí, quando coloca para ele aquela mulher, ele fala o quê? Que atire a primeira pedra, aquele que estivesse no pecado. Não é isso? E aí, como vai saindo um por um, ele pergunta, cadê aqueles que te condenaram? Ela fala o quê? Ah, eles se foram. Então vá e não peques mais. Será que a gente está repetindo os nossos pecados? Vamos trocar a palavra. Os nossos equívocos. A gente tem que refletir nisso, né? Então, não critique. Estude sempre. André Luiz, estude sempre. A gente precisa estudar. Porque a cada dia que a gente lê o Evangelho novamente, a gente entende um pouquinho mais. Porque a gente vai estar um pouquinho também melhor e a gente vai compreender um pouco melhor. Por isso que é importante a leitura, o estudo em grupo, porque o grupo troca. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Semeie a paz. Ajude sem exigências.
Isso aqui também é forte. Porque a gente às vezes até ajuda, mas gostaria muito de ser reconhecido, né? Ah, que ingratidão, né? A gente precisa trabalhar isso, que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão direita não faça isso, porque senão, se a gente esperar que o próximo tenha gratidão, pode ser que a gente vá sofrer. Não se queixe, também é difícil, né? Muitas das vezes a gente está passando por dificuldades, problema de saúde, problema financeiro. Às vezes a gente está em uma situação de depressão e a gente vive se queixando. O outro não vai resolver o nosso problema. Não vai. A gente tem que entender que nós precisamos passar. Provavelmente é uma prova do qual nós pedimos. Aí quando a prova chega, a gente não quer fazer. Então a gente precisa trabalhar isso, não se queixar, porque a lamúria, a reclamação afasta as pessoas da gente. Ela já vem de novo com aquele papo. E é verdade. Espanta. Então a gente tem que trabalhar isso. Plante alegria. A alegria é uma coisa fundamental. A gente buscar ser alegre. Às vezes as dificuldades impedem, mas é preciso. Quando a gente está diante das dificuldades, duas palavras são extremamente importantes: aceitar e resignar. Não é não fazer nada. Não é não fazer nada. É buscar fazer o nosso melhor, que estiver ao nosso alcance. Mas entender que aquilo ali pode ser a dificuldade do qual a gente pediu para passar. Esqueça o mal. Também é difícil esquecer o mal, né? Às vezes a gente se melinda por tão pouca coisa. Até na casa espírita. Eu sou responsável para encher um copinho para tomar depois da palestra. Alguém chegou na frente, está enchendo no meu lugar. Magoeira, fiquei aborrecido. Não vou mais não. Só acontece isso lá na minha casa. Então são essas coisas que a gente precisa trabalhar. Às vezes são bobagens. Mas a gente perde, cai. Essa agora é difícil. Perdoe quaisquer ofensas. Dá para perdoar? Principalmente aquele ente querido, próximo. Conserve a consciência tranquila. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são. Isso aqui é aquela famosa: ninguém muda ninguém, não é isso? Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. André Luiz, ele traz essa obra maravilhosa, Sinal Verde. Dentro daquela linha do sofrimento, do espírito no plano espiritual, naquele livro que eu falei no início, Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem chamada, o título é Amarga Experiência. É uma mensagem de um espírito que foi socorrido naquelas reuniões no centro espírita lá com o Chico Xavier. E aí, na época, ele estava muito envolvido com o dinheiro, né? Ele era um banqueiro enquanto encarnado e ele desencarna muito preso a visões do ouro, né? E ele retorna numa nova reunião
para agradecer o socorro que ele recebeu naquela instituição espírita. E aí ele conta a história com mais detalhes, né? Então ele fala que ele desencarnou, não sabe quanto tempo se passou, mas ele lembra que ele acordou dentro de um túmulo, do qual ele lutava para sair e não conseguia. Até que um certo momento ele percebe umas mãos atravessando aquela urna, né, e levando ele para fora. Quando ele está do lado de fora, ele percebe que ele está num cemitério. E aí ele corre para dentro. Aí ele vai para a rua. Aí a história diz que ele vê passar um bonde. A história antiga, né? Vê passar um bonde. Foi narrada, quer dizer, ele retornou a casa na reunião de 24 de junho de 54. Então, ele vê passar um bonde. Grita, faz som, mas não escuta. Mas aí, chega um determinado, o freio sai correndo e consegue alcançar o bonde. Quando ele entra no bonde, ele se assusta. O bonde era todo dourado. Ele olha para as pessoas sentadas, as pessoas todas com roupas douradas. Ele não entende aquilo ali, e aí ele tenta ir até a casa dele. Aí chega na casa dele, o prédio tinha ali eles chamam de frontispício, né? Tipo uma fachada do prédio, toda de ouro. Ele tenta entrar em casa, ele é barrado, não consegue. E aí ele fica perambulando pela rua. Aí ele lembra que ele era um católico, então ele vai para a igreja. Aí ele chega na igreja, ele resolve se confessar. Então ele entra ali naquele confessionário. Quando ele entra, o confessionário se transforma num guichê de banco. Você vê o estado de perturbação desse espírito com essa parte do dinheiro. E aí ele sai assustado daquele confessionário e resolve assistir a missa. Provavelmente a missa vai ajudá-lo. E aí diz que ele olha para uma daquelas estátuas, né? Aquelas imagens de santa, era a imagem de Maria, ele olha para Maria toda dourada. Ele olha para Jesus, né, a cruz se transforma num cifrão. Então ele, até que, acelerando aqui a história, ele é socorrido, né? Ele é socorrido exatamente para tratar essa situação. E ali, e uma vez que ele é tratado, né, aquilo que eu falei, né, passa por um período de perturbação, depois ele é acolhido, porque Deus é misericordioso, todos seremos socorridos, né? Ele é levado para uma instituição e de lá ele resolve também trabalhar, né? Depois de algum tempo, ele resolve trabalhar tentando socorrer pessoas encarnadas que estavam passando por esse tipo de situação, ou seja, pessoas muito presas ao dinheiro. E ele estava indo naquela casa porque naquele dia ele estava muito feliz. E depois de ele tentar tantas vezes, ele tinha conseguido pela primeira vez tocar alguém para que esse alguém praticasse a caridade, levando uma cesta básica para alguém necessitado. Ele estava muito feliz e estava retornando a casa para passar essa mensagem. Então, instruções psicofônicas, se vocês quiserem, pode baixar o PDF e depois ler com mais detalhes. Então, o quanto é importante a gente trabalhar em nós o desapego. Porque a espiritualidade ela vai tentar nos ajudar, como esse trabalhador espírita estava fazendo, tentando ajudar, mas muitas das vezes a gente não escuta, né? Então a gente precisa pensar nisso. E já assim, seguindo para encerrar, eu queria trazer para vocês a história de uma pessoa não muito conhecida, Chico Xavier, que é o
o exemplo de humildade que nós temos no meio espírita. Já desencarnado, mas a gente sabe que ele continua trabalhando no meio espírita. Né? No livro As Lindos Contos de Chico Xavier, Chico fala sobre os seus bens materiais. Aí tem um trecho assim: partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas. Os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Chico publicou mais de 400 livros, do qual doou todos os direitos autorais, né, para as instituições espíritas. Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que eu já passei em cartório para hoje. Tenho apenas o usufruto. E a casinha é muito simples, a casa do Pedro Leopoldo é muito simples. Tivemos a oportunidade de ir, é muito simples. Ou seja, nem aquela casa estava mais no nome dele. Ele já era usufrutuário. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Muitas vezes ele nunca aceitava nada, mas às vezes as pessoas iam abraçar, colocavam alguma coisa no bolso dele. E até nesse livro tem uma história de um relógio que uma vez ele encontrou no bolso dele. E aí ele conta que nessa época os centros espíritas, os tratamentos, tinham muito o trabalho de homeopatia, né? As pessoas deixavam o nome, o que estava passando, e a espiritualidade, o velho, através de o Bezerra ou algum outro médico do espaço, prescrevia ali uma receita, que era normalmente uma receita homeopática. E eles tinham lá uma farmácia que eles pegavam o remédio. E aí a senhora chega para ele: Chico, eu estou com remédio, mas eu não tenho relógio para ver, para poder fazer isso, porque ele de hora em hora, né, tem que tomar aquele remédio de homeopatia. Aí ele pega o relógio e dá para a moça. Então tudo que Chico fazia tinha esse ar de humildade, né? Então, gente, para a gente concluir o nosso tema, desprendimento dos bens terrenos, vamos dar o devido valor aos bens terrenos, reconhecendo que tudo isso é passageiro. Aproveitar esses ensinamentos da nossa vida terrestre, lembrando que a prática do bem fará de nós seres melhores e menos sofrimentos teremos. Porque é isso que vale no final. E queria finalizar uma frase, até um pouquinho adiantada, né? Uma frase também de André Luiz. André Luiz fala assim, resguardemos o nosso coração nas fontes do bem. Pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem. Porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidades e perturbação nos domínios da nossa vida mental. Então, a prática do bem, como Jesus recomendou, né? André Luiz está reforçando aqui, porque quando Kardec fez aquela pergunta lá, o conhecimento espírita ajuda no período de perturbação, ele disse era o quê? Ajuda muito, mas o amor é mais importante.
Então, como o primeiro ensinamento dos Espíritos é amar-nos, que a gente pratique o amor, para que a gente possa ter créditos quando a gente estiver em situação de dificuldade, seja encarnado ou desencarnado. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Zé Roberto pelo seu estudo, suas reflexões, e que possamos refletir em cima do que nos foi passado aqui. O importante não são os bens materiais, mas o bem, a prática do bem. Então vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Pedimos a todos para permanecer sentados em prece, para receber essa energia do amor que é o passe. Pedimos aos passistas para se colocarem pela vez. Pensando em Jesus. Graças a Deus.
sentindo toda a paz desse ambiente, dessa casa de amor e luz, unidos e reunidos pelo amor do nosso Cristo Jesus. Esse Cristo maravilhoso que vivenciou com tanta sabedoria, com a consciência crística, esse amor, e que nos deixou, através dos seus evangelhos, que é a Boa Nova, que vivenciou com os seus discípulos todos esses ensinamentos que estudamos hoje e que procuramos crescermos em espírito. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a toda a espiritualidade aqui presente, esses mentores dessa casa que nos acolhem amorosamente. Vamos sentir esse amor e vibrar nesse amor, esse amor que cada dia nos faz refletir em cima de todos os temas que é passado aqui nessa casa, que é saber mais que somos espíritos e que estamos na terra de passagem. E que possamos vibrar esse amor para os pensamentos que estão agora para todos os espíritos aqui presentes, levarmos esse amor através dos nossos pensamentos para os nossos lares, para todos os pedidos que estão aqui nas caixinhas, para todos os irmãos dos dois planos espirituais. Ó Mestre Divino, como é bom saber que o amor é a meta sublime para o nosso crescimento. Que cada vez mais nosso coração se enche desse amor, esse amor de caridade, esse amor de benevolência, esse amor de indulgência, esse amor de perdão. Que cada vez mais possamos evoluir através dessa doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Abençoa Jesus, todos os irmãos aqui presentes que chegaram com suas dificuldades. Abençoa José Roberto pelo seu estudo, pelas suas reflexões. Que possamos passar uma semana de desapego e de reflexão. Que Deus supre todas as nossas necessidades. Seguirmos os exemplos do Cristo, exemplos desses irmãos, como foi citado aqui de Chico Xavier, que ele deixou tantos ensinamentos também, e que possamos sair daqui em paz, com o coração pacífico, com o coração amoroso, e que possamos chegar em nossas casas realmente levando todas as bênçãos que recebemos aqui. Que assim seja, graças a Deus.